Tá, então, agora eu vou apresentar um exercício, né, de soma. Por exemplo, nesse caso, dos vetores U, vetor V, vetor T, né, que são apresentados aqui, tá? E eu vou resolver utilizando a decomposição de vetores, tá? Pra gente ver como é que vai ficar isso, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser substituir os vetores inclinados pelas componentes, né? Então, esse vetor aqui, eu vou substituir ele pela componente aqui e aqui, né? Eu vou jogar o inclinado no lixo, né? Vou trabalhar só com as componentes, tá? Por quê, né? Porque lá no exercício que vocês têm para resolver, vocês têm lá uma malha quadriculada, né? E aí, quando você tem a malha quadriculada, fica mais fácil de você trabalhar nas direções que você tem como contar quadradinho, né? Então, por exemplo, na vertical, né? Na horizontal também. Então, por isso que você vai jogar fora o que tá inclinado, que é difícil de você contar o quadradinho, né? Vai jogar só com as componentes vertical e horizontal, tá? Então, eu vou redesenhar aqui o vetor U. E aí eu vou fazer a decomposição, né? Lembrando como é que faz, a gente pega o início ali e coincide esse início do vetor com o cruzamento dos eixos, né? Os eixos vertical e o horizontal, tá? Pronto. Tá. E aí a gente pega esse vetor e projeta para os eixos. Projeta perpendicularmente, tá? Perpendicularmente ao eixo, eu vou projetar e pegar essa sombra aqui. Tá? Então, U de X, tá? Na outra direção, mesma coisa, eu vou jogar essa seta pra cá e pegar a projeção do vetor, né? Pegar a projeção perpendicularmente. Tá? E aí eu vou conseguir esse vetor aqui, né? U de Y. E aí, nesse momento, né, eu não vou mais trabalhar com esse inclinado, né? Porque a mesma coisa que eu trabalhar com esse inclinado é eu trabalhar com esses dois aqui, né? Que estão me interessando mais, né? Porque eu consigo contar quadradinhos na malha quadriculada, né? Aqui não tenho malha quadriculada, mas no exercício de vocês, vocês têm, tá? Por isso, vou jogar fora esse U inclinado, tá? A mesma coisa eu vou fazer pro vetor V, né? Eu vou desenhar aqui de novo. Tá? Redesenhei o vetor, né? Peguei, joguei pra cá pra ter mais espaço pra trabalhar, né? Mas se eu tivesse espaço aqui, eu poderia trabalhar aqui mesmo, né? Mas eu joguei pra cá só pra não ficar muito bagunçado ali, né? E aí eu faço a mesma coisa, né? A partir do início desse vetor, eu vou ter o cruzamento dos eixos, né? Aqui o cruzamento dos eixos coincidiu com o início do vetor, né? E aí eu vou fazer a projeção, né, nos eixos. Da mesma forma, vou pegar aqui e projetar primeiro no eixo X, né? Achei aqui o vetor Vx e vou jogar para lá também perpendicularmente, tá? E aí aqui eu vou encontrar o vetor Vy, tá?
E mesma coisa, eu vou jogar esse aqui no lixo. Vou trabalhar só com esses dois aqui. Agora, o vetor T, né? Ele já tá na direção vertical, né? Então, colocando no eixo ali, o que eu teria, né? Teria aqui o vetor ali no próprio eixo, vetor T. Tá? Aqui eu não consigo projetar, né? No eixo X, né? Vai ser nada, né? Um vetor nulo no eixo X. E o vetor, a componente vertical dele seria ele próprio, né? Isso significa que quando tá nas direções dos eixos, os vetores que a gente quer somar, a gente não precisa decompor um componente horizontal e um componente vertical, né? Ele já tá na direção de interesse, né? Eu não preciso mexer mais nesse vetor, né? Ele já tá na direção vertical, né? Então, eu vou trabalhar com ele da forma que ele veio, né? E aí, só pra gente conseguir fazer uma conta com eles e desenhar, vamos supor aqui que esse vetor aqui tenha módulo de 2 quadradinhos, tá? Esse daqui que ele tenha 3 quadradinhos, tá? Que esse daqui tenha 3 quadradinhos. E que aqui, esse daqui seja 2 quadradinhos. Esse aqui, 2 quadradinhos também. Tá? Só pra gente conseguir desenhar as resultantes, tá? Então, lembrando, eu joguei essas inclinadas aqui fora, tá? Não vou mais trabalhar com elas. Vou trabalhar só com as componentes, tá? Então, vou fingir que não existe mais, né? E aí, eu vou somar, né? Vou somar primeiro vetores na direção vertical e depois vetores na direção horizontal, né? Então, como é que eu vou fazer, né? Eu vou imaginar para onde está a resultante naquela direção, né? A resultante RY, né, que seria na direção vertical, eu vou imaginar que tá indo para cima, né? Por quê? Tem esses dois vetores aqui puxando para cima e só esse aqui, né, de 3 puxando para baixo, né? Então, né, se eu fosse fazer o trombinha no rabinho, né, eu ia fazer um vetor de 2, né? Aí o seguinte, ia ser outro vetor de 2. E saindo daqui, ia vir um vetor, né, de 3. Né? E aí, eu ia ter um vetor nessa direção, né? Um vetor resultante nessa direção vertical, né? Que teria o módulo de 2 mais 2 menos 3, né? Seria essa resultante aqui, apontando para cima, porque tá saindo do começo e chegando no final, né? Saindo do começo, que é da sequência, que é aqui, chegando no final da sequência, que é aqui, né? Então, seria um vetor assim, mais ou menos, tá? Pensando que eles todos estão numa mesma direção, tá? Eu só desloquei aqui para não ficar tão bagunçado assim, mais do que já ficou, né? Mas o que eu fiz, né, no final das contas?
eu fiz tudo que tá para um lado menos tudo que tá para o outro, né? Ou seja, tudo que tá para um lado, para cima, no caso, é 2 mais 2, tá? Tudo que tá para o outro é 3, né? Então, eu fiz 2 mais 2 menos 3, né? Então, 2 mais 2 é tudo que tá para um lado, menos tudo que tá pro outro lado, que é 3, tá? Isso aqui dá 4 menos 3, que é igual a 1, apontando pro sentido de onde estão apontando as coisas que eu fiz positivo, né? Então, seria um vetor apontando para cima, tá? Vou desenhar mais embaixo, tá? Mas na direção vertical, o que a gente teve foi um vetor resultante na vertical de módulo 1 quadradinho apontando para cima, né? Se isso daqui tivesse sinal negativo, significa que eu imaginei que eles estivessem com uma resultante para cima, mas na verdade é para baixo, tá? Então, eu errei o sentido da resultante, tá? E aí, na direção horizontal, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Seria também trombinha no rabinho, né? Trombinha no rabinho. Então, seria esse daqui e esse daqui, né? Eu vou começar com esse daqui, tá? Seria esse vetor mais o outro vetor saindo daqui, né? Então, saindo daqui, ele seria um vetor pra cá. Tá? E a resultante vai ser um vetor saindo do começo e chegando no final, né? Então, saindo daqui e chegando aqui. Essa daqui seria a resultante, né? E no fim das contas, o que eu fiz? Tudo que tá para um lado menos tudo que tá pro outro. Tudo que tá para um lado é esse vetor aqui de 3 quadradinhos. Tudo que tá pro outro lado é esse vetor só, né, de 2 quadradinhos, né? E aí você percebe que o que eu vou chegar aqui é uma resultante de módulo 3 menos 2. Tudo que tá para um lado menos tudo que tá pro outro lado, né? Então, vai ser 3 menos 2, né? Tudo que tá para um lado e tudo que tá pro outro lado. O que eu coloquei como positivo, eu imaginei que seria para onde tá apontando minha resultante, né? Então, eu pensei que tá puxando aqui a resultante como sendo para direita, né? E aí, quando eu fiz essa conta aqui, né? 3 sendo o da direita e 2 sendo o da esquerda, eu cheguei nesse resultado aqui, né? Um positivo, né? Ou seja, eu chutei o lado certo para ser o lado da resultante, né? Então, ele de fato tá apontando para a direita, tá? Então, na direção horizontal, essa é a minha resultante, né? Vai ser o vetor Rx de módulo um quadradinho, tá? Só que isso que eu fiz aqui ainda não é a resultante de verdade dessa soma aqui, né? Isso aqui é só um passo intermediário dessa conta, né? Resultante na horizontal e resultante na vertical, né? A resultante de verdade dessa soma vai ser a soma desses dois vetores aqui, né? Então, se eu fizesse, né, o método
paralelogramo, né? Pego uma paralela a essa daqui, passando pelo final da outra seta, né? E aqui, para esse vetor, a mesma coisa. Eu pego uma paralela a essa, passando pelo final do outro vetor, né? Então, vai ser aqui. A resultante vai ser um vetor, né, que sai daqui e chega aqui, né? E aí você percebe, né, de novo, se você quer saber se você tá no caminho certo, né? Pensa como se tivesse uma pessoa puxando aqui na direção e no sentido de Rx e outra na direção e sentido de Ry, né? Pro corpo, seria como se esses dois aqui estivessem puxando. Ele sentiria como se tivesse alguém puxando nessa direção aqui, nesse sentido? Sim, né? Parece correto. Então, realmente, acertamos aqui, tá? E aí, você consegue, né? Por conta disso aqui tudo ser perpendicular e tal, a gente vai conseguir trabalhar aqui com triângulos retângulos, né? Podemos trabalhar com triângulos retângulos aqui, né? A gente vai estar trabalhando com triângulo retângulo nisso daí. Aqui, a gente sabe, né, o tamanho desse lado. E a gente também sabe o tamanho desse lado. Por quê? É só a gente contar o quadradinho, né? Aqui eu criei minha malha quadriculada, meio improvisada, né? Mas, de certa forma, eu consegui contar esse quadradinho como sendo um quadradinho. Aqui também eu consegui contar como sendo um quadradinho. E se a gente quiser saber o módulo desse vetor inclinado resultante, eu consigo, né? Por Pitágoras, tá?